Nesta aula vamos estudar o verbo sein, que significa ser ou estar, em seus complementos. Neste caso, o verbo sein ele funciona como um verbo de ligação, né? Então, sein and similar verbs and their complements. Então, vamos estudar o verbo sein e verbos semelhantes e seus complementos. Sentences with the verb sein, be, are unlike other sentences. As frases com o verbo sein, ser ou estar, são diferentes de outras frases. Frases que não usam verbos de ligação, tá? Então, o verbo sein, the verb sein, links the subject, which is in the nominative case, with another noun phrase, which is also in the nominative case, or with an adjective that describes the subject. O verbo sein liga o sujeito, o qual está no caso nominativo, com outro grupo nominal, noun phrase, tá? Isso aí significa grupo nominal, o qual está também no caso nominativo, ou com um adjetivo que descreve, que qualifica o sujeito, certo? Então, o verbo sein, ele liga, né, o sujeito, né, com um outro grupo nominal, né, o qual também, né, vai estar no caso nominativo, né? Então, tanto o sujeito quanto o complemento nominal vão estar no caso nominativo, tá? E então esse complemento nominal ele pode ser um grupo nominal, um noun phrase ou um adjetivo. É que nós vamos ver agora nesses nossos exemplos aqui. Der Mann war mein Rivale. The man was my rival. O homem era meu rival. Aqui nós temos der Mann, sujeito, e está no nominativo. War é o verbo ser no passado, era. Mein Rival é o grupo nominal e está também no nominativo, tá? E aqui nós temos um noun phrase, né? Mein Rival. Duas palavras, né? Uma ligando um substantivo, um nome, né? Rival, né? Com a letrinha maiúscula ali, né? Significando que é um substantivo, é um nome, né? Então nós temos o chamado grupo nominal. Tá. Aqui em português nós teríamos o complemento, né? Na língua portuguesa chamaríamos isso de complemento nominal. Agora, na nossa segunda frase nós temos Er ist der beste Skifahrer. Ele é o melhor esquiador, né? He is the best skier. Er é o sujeito, né? Ele. Ist é o nosso verbo sein, no presente, é. E der beste
Esquifarre é o nosso non-phrase, né? O nosso grupo nominal, né? Agora, das Essen ist schlecht. Das Essen ist schlecht. Nós temos, bom, primeiro traduzindo, the food is bad, o alimento é ruim, né? Então nós temos das Essen, é o nosso sujeito, e está no nominativo, no caso do nominativo. Ist é o nosso verbo de ligação, no caso, que é o verbo sein, e schlecht. Schlecht é o adjetivo, né? Então, está qualificando o sujeito de food, o alimento, né? Das Essen. Então, recapitulando aqui o nosso conteúdo, as frases com o verbo sein, significa ser, estar, são diferentes de outras frases, tá? As outras frases que não usam verbos de ligação. O verbo sein liga o sujeito, o qual está no caso nominativo, com outro grupo nominal, o qual está também no caso nominativo, ou ainda com um adjetivo que qualifica o sujeito. Vamos em frente agora. A few others common verbs links the subject with a noun phrase or an adjective in the same way, notably, ou seja, alguns outros verbos comuns ligam o sujeito com um grupo nominal, né? Noun phrase, ou um adjetivo da mesma maneira, in the same way, da mesma forma, notavelmente, bleiben, remain, né? Permanecer, scheinen, sim, parecer, heißen, be called, ser chamado, würden, became, tornar-se. Então, these are copular verbs, or simply copulous, which just means links. Ou seja, esses são verbos copular, ou simplesmente copulas, que apenas significam ligação, tá? Então cópulas são verbo de ligação. The complement which follow them is called the predicate complement. Ou seja, o complemento que segue o que o segue, né? Que segue o verbo de ligação é chamado de complemento, predicado complemento, né? Que para nós é o nosso complemento verbal, complemento nominal. The structure of sentences with these verbs is as follow. Ou seja, a estrutura das frases que esses verbos estão é como segue, que nós temos aqui. NP, non, copula, NP, non, adjective, né? Então nós temos a seguinte estrutura. Um grupo nominal no nominativo, que é o sujeito, copula,
copula, que é o nosso verbo de ligação, e em seguida um grupo nominal, também no nominativo, ou um adjetivo. Essa aí é a estrutura, tá? Vamos ver então essas três observações aqui. Sein, bleiben, reisen, scheinen and würden são copular verbs, são verbos de ligação. Ser, permanecer, né? Bleiben, scheinen, parecer, reisen, ser chamado, e würden, tornar-se. São verbos de ligação. Eles são usados com um grupo nominal ou adjetivo, né? They are used with a noun phrase or adjective. É chamado predicate complement, né? Ou seja, predicado complemento, né? Complemento de predicado. Em português, o complemento nominal, né? Então, esse noun phrase or adjective é chamado de predicate complement, ou, em português, complemento nominal. The noun phrase following these verbs is in the nominative case. Ou seja, esse grupo nominal que segue esse verbo está no caso nominativo. Então, essa foi a nossa lição de hoje, onde nós estudamos a estrutura, né, das frases com o verbo sein ou verbos similares, né, e seus complementos. Esses verbos similares ao sein são os verbos de ligação: bleiben, remain, permanecer; scheinen, parecer; reisen, be called, ser chamado; e würden, tornar-se. A estrutura é NP nominativo, grupo nominal no nominativo, mais verbo de ligação, mais grupo nominal no ou adjetivo. Então, até uma próxima lição.